Embora a futurologia seja sempre uma ciência incerta, podemos contar a seu favor ao menos com certas premissas, tal como a relação natural entre causas e consequências. E certamente o conflito atual, que traz tantas ameaças e incertezas, tal como promessas e apostas apaixonadas, não terá sido desencadeado fora de um complexo tabuleiro geopolítico de tendências históricas em transformação. Neste vídeo, conheceremos então um pouco mais sobre as expectativas ocultas que inspirariam a Rússia hoje a mover peças tão arriscadas no candente tabuleiro geopolítico da Europa. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Muitos analistas têm afirmado que Putin lançou a Rússia nesta aventura da guerra da Ucrânia após haver observado atentamente o cenário internacional. E isto é muito certo. Porém, as coisas aqui vão bem além daquilo que se costuma comentar a respeito. Temos já colocado em destaque neste canal as tendências conservadoras do mundo também desde o ângulo astrológico ou dos ciclos históricos, prevendo assim algumas décadas pela frente de conservadorismo. Coisa esta que ofereceria então realmente um horizonte certo e seguro para tudo aquilo que hoje surge como tendências cada vez mais pronunciadas. E nesta altura é importante saber que o jogo está realmente virando no mundo todo. Aliás, a visão da Rússia como um grande jogador é mesmo de todo pertinente, pois na verdade o jogo está posto na mesa pelo próprio Ocidente, apenas à espera de um adversário de valor. Tal como pela tergiversação da OTAN, cercando a Rússia da forma mais provocativa possível. Coisa que os Estados Unidos não aceitaram de modo algum na ocasião dos mísseis em Cuba. E a situação euroasiática da Rússia reforça ainda mais esta sua posição de interlocutor privilegiado. Nesse sentido, de certa forma, a Rússia estaria para a Eurásia da mesma forma como os Estados Unidos estariam para uma Euramérica. A Rússia observou muitos sinais para dar o passo que deu, como mudanças de lideranças e crises econômicas. Mas um dos mais importantes foi observar o avanço do conservadorismo no planeta, assegurando assim um bom alinhamento de propósitos com a própria sociedade ocidental em transformação. A guerra da Ucrânia vem apenas confirmar que as tendências conservadoras atuais são de médio ou longo prazo, tal como temos afirmado. Ao fim e ao cabo, e como já tem sido observado, vivemos tempos em que as nações estão divididas internamente. A grande esperança imediata de Putin é que uma ruptura do bloco europeu paralise as ondas de sanções que estão sendo levantadas contra a Rússia, e que as eleições americanas de meio de mandato também advirtam Biden contra seguir aprofundando todas essas medidas. Putin está, portanto, muito atento às eleições de cada país dentro e fora da Europa, e não perde a oportunidade de saudar publicamente as vitórias dos raros e, por isto mesmo, preciosos aliados. Não há, portanto, qualquer casualidade da Rússia andar investindo de todas as maneiras possíveis em candidatos de extrema-direita nos países centrais do planeta, como França e Estados Unidos. Especialmente uma Le Pen, que chegou nas últimas eleições em segundo lugar, graças a empréstimos de bancos russos, e que tem chances de agora se eleger. A divisão da União Europeia e da própria América representa, afinal, um dos grandes triunfos de Putin. E neste aspecto, o conflito da Ucrânia pode servir até para acelerar essas divisões. Por esta razão, para a Rússia, as citadas eleições parlamentares americanas de meio de mandato, ou midterm elections, a se realizar a 8 de novembro deste ano de 2022, servirão fortemente de termômetro para o curso da guerra que se trava na Ucrânia.
de modo que a guerra deverá ser estendida até essa data pelo menos, para então se conhecer os termos mais adequados para uma negociação entre as partes diretamente envolvidas no conflito. Contudo, sempre que se fala em conservadorismo, a própria religião ocupa um papel central. Ocorre então que a questão responde aqui por aspectos particularmente sensíveis neste cenário. A Igreja de Moscou é não apenas a maior do mundo ortodoxo, como também está extremamente disseminada fora da Rússia, especialmente no próprio mundo eslavo. E isto acontece nas suas duas ramas principais, seja a Igreja Antiga Emancipada de Constantinopla no século XV, como também a Igreja Reformada, que representa a Igreja Oficial desde o século XVII, quando se provocou o cisma da Igreja Russa. E certamente o país conta então com o apoio desta população exterior para as suas causas de integração do universo russo ou além. Não obstante, o atual patriarca rompeu relações com o Patriarcado Central ou Ecumênico de Constantinopla em 2018, por haver este emancipado a Igreja da Ucrânia, país que estava desde o século XVII sob a jurisdição de Moscou. Certamente Constantinopla fez isto em represália aos avanços militares russos sobre a Ucrânia a partir de 2014. Ocorridos após a destituição do presidente pró-russo e realizados já com o aval do patriarca moscovita. De sorte que a emancipação da Igreja da Ucrânia buscaria debilitar as pretensões do patriarca de Moscou sobre esta região. De todo modo, o gesto foi considerado uma grande ingerência sobre as prerrogativas russas. E essa situação é vista naturalmente como uma das razões para a atual guerra da Ucrânia, posto que Putin ouve muito o patriarca russo Kirill. E em decorrência disto, considerando que Constantinopla representa uma espécie de priorado ortodoxo, apesar de na prática mal passar de uma igreja simbólica faz muito tempo, Moscou rompeu também com todo o restante mundo ortodoxo, produzindo um novo grande cisma que é considerado o maior desde o grande cisma Ocidente-Oriente no século XI, o que permitiria perceber a importância dos acontecimentos atuais. Deixaremos aqui uma linha de tempo dos grandes eventos da Igreja Ortodoxa Russa, com duas faixas principais de acontecimentos, uma em torno de fundações e outra para os cismas históricos, a fim de facilitar melhor o acompanhamento destes temas, aos quais retornaremos naturalmente em uma e outra ocasião. Com todos estes problemas, agravado pela guerra da Ucrânia e o temor de que a Rússia siga invadindo países em nome de suas doutrinas expansionistas, sejam pan-eslavistas, russófilas ou eurasianas, a grande igreja russa se encontra hoje extremamente dividida e boa parte daquela localizada no exterior deseja até se afastar de uma vez por todas de Moscou. Porém, se estaria buscando aguardar também o desenrolar dos acontecimentos, para poder tomar melhor as decisões fora do calor do momento. Existe, pois, naturalmente, uma simpatia da sociedade conservadora mundial pela Rússia. E Putin conta com este trunfo para vencer esta guerra, e até mesmo para levar a cabo a sua sina eurasianista, ou pelo menos pan-eslavista. Certamente a Europa joga um papel muito grande nesta guerra. Da mesma forma que a Rússia representa uma balança entre a Europa e a Ásia, a Europa também pode determinar os rumos das relações entre o Ocidente e o Oriente, ou, mais especificamente, entre os Estados Unidos e a Rússia. Há países como a Turquia que ameaçam até abandonar a OTAN a depender dos rumos que as coisas tomarem.
A ideia da saída da OTAN é forte também na França, sustentada ao menos por 2 dos 3 candidatos mais votados neste ano, mesmo ocupando eles espectros políticos claramente opostos. E que questiona também, por vezes, a própria existência da União Europeia, de modo a crescer atualmente na Europa o chamado euroceticismo e a própria crítica à globalização. A própria ONU poderá ser seriamente questionada, como de fato costuma acontecer quase diante de cada novo conflito no planeta, bem como realizou recentemente o presidente do México, Andrés Obrador, de forma categórica, na ocasião da expulsão da Rússia do Conselho de Segurança daquela instituição, questionando assim o fracasso da sua diplomacia. São posições, enfim, que apenas se fortalecem no conjunto da Europa na atualidade, especialmente quando uma direita mais extremada conquista algum país central. Mas, mesmo quando não chegam ao poder, essas correntes adquirem cada vez maior autoridade no Ocidente. O governo conservador da Hungria já declarou, por sua vez, a sua disposição de quitar o fornecimento russo em rublos. Orbán admite, inclusive, sair da União Europeia se for preciso, não obstante estar apenas assumindo abertamente aquilo que outros fazem em segredo, que é seguir negociando com a Rússia por baixo das pesadas sanções apresentadas. Na Alemanha mesma, tão dependente de recursos russos, enquanto o novo chanceler faz um meia-culpa por haver confiado demais em Putin nos últimos anos, milhares de cidadãos organizam carreatas em apoio à Rússia. Tal como muita gente mais, incluindo Pequim, Putin espera que a Europa finalmente busque os seus rumos próprios, o que é apenas bom para a Rússia também, e diferente daquilo que interessa aos Estados Unidos, que deseja se opor à expansão sempre ameaçadora do gigante euroasiático, que, de tão seguro e poderoso, ousa andar na corda bamba como faz nesta guerra. Brasil fala agora. Muitos são os países que mantêm a sua neutralidade no conflito, atestando a forte divisão do mundo, como ocorreu com o Brasil recentemente. Muito embora o Brasil seja, e por todas as razões, a última das preocupações de Putin, pois essa situação não atinge realmente todo o planeta, aliás, bem longe disto. O BRICS, por exemplo, independe muito de governos para tal, porque já tem esta parceria estratégica com Rússia e China, com problemas e desafios em comum. É até possível que, com o acirramento dos conflitos, a existência da OTAN seja seriamente questionada nos próprios países centrais da Europa, e que as reivindicações da Rússia sejam levadas mais a sério. Porém, isso não acontecerá, naturalmente, por iniciativa dos Estados Unidos e sim dos europeus, especialmente da própria Europa do Oriente, que poderá começar até a abandonar realmente o bloco, visando quiçá outras parcerias mais estratégicas. A tendência momentânea é naturalmente do fortalecimento da OTAN. Moscou também tem se excedido nas suas ameaças a todos que se inclinam a entrar na OTAN, como sucede aos países nórdicos, gerando efeitos contrários aos almejados. Contudo, não é impossível que, finalmente, a Europa se decida por buscar rumos próprios e crie uma força de paz independente dos interesses norte-americanos. O próprio rearmamento em curso na Alemanha poderá, em última análise, contribuir nessa direção. E, com tudo isto, cai por terra cada vez mais outro mito moderno, agora aquele da globalização que, após a Guerra Fria, se concentrou na exploração da energia fóssil barata da Rússia e na mão de obra barata da China. Agora se começa a cobrar o preço disto. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz afirma que a globalização se poderia dar por terminada. Claro que existe então a tendência local do eurasianismo, como na proposta russa de criar uma ponte econômica de Lisboa a Vladivostok, coisa que para nada interessa todavia aos Estados Unidos. Então, este será o grande jogo em questão,
onde se observará a posição da América diante de um cenário onde a Europa, já criticada por Biden pelas suas dificuldades em termos de união, emerge como um poderoso fiel da balança. Enfim, e para empregar uma imagem um tanto caricata, poderíamos até dizer que esses novos tempos trazem o triunfo da Terra plana. Porém, não tanto no sentido literal e astrofísico que o vulgo enxerga na questão, e sim como símbolo da antiglobalização, tal como temos dado ampla divulgação hermenêutica em torno desse simbolismo geopolítico antigo ou tradicional, com base nos trabalhos acadêmicos de um Mircea Eliade, por exemplo. Quero dizer, o retorno de modelos sociais autocentrados e mais voltados para a construção de formas culturais verticalizadas ou direcionadas para a visão de homem integral, tal como retrata os mitos tradicionais de geografia sagrada. E sem o proselitismo social virulento de modelos democráticos midiáticos, muitas vezes apenas de fachada, que servem somente para deixar nações todavia frágeis ainda mais vulneráveis aos predadores interesses externos. Muito embora possam ser bem-vindos no seu lugar a democracia direta e mesmo o plebiscito permanente. Mas, sobretudo, naturalmente, a devida valorização e proteção das lideranças autenticamente democráticas no sentido holístico do termo, pela devida revalorização do modelo e do exemplo humano, acima das teorias e abstrações intelectuais. Claro que tudo isso parece hoje uma utopia, mas o andar da carruagem pode chegar a acomodar oportunamente as coisas entre trancos e barrancos.